Boa noite, gente. Estamos aqui nessa sexta-feira, pertinho do final de semana. Quem hoje não estaria num happy hour ou se preparando para mais tarde sair para jantar? Ou, quem sabe, ir para um barzinho, se encontrar com as amigas, com paquera, ou sair com o namorado, com o marido, ou comemorar aniversário fora, não é? Quem não tá com saudade de tudo isso? Então já já a gente vai conversar sobre os bares e restaurantes pós-quarentena. E aí hoje a gente vai conversar com a nutricionista que vai contar pra gente como é que vai ser o futuro dos restaurantes e dos bares, como é que vão ficar os services, os hotéis com seus cafés da manhã pela manhã, né? E aí a gente vai convidar já já Carol Estevam, que é uma nutricionista. E eu aproveito e pergunto pra vocês se o som tá bom ou se vocês preferem que eu use um áudio ou um fone de ouvido. Porque eu não sei se aqui tá com um probleminha meu externo. Se vocês puderem me dizer como é que tá aí, fica melhor. E aí eu vou aguardando o pessoal ir entrando. Enquanto o Carol também vai entrando, não sei se Carol já tá aí. Mas vão convidando os amigos que gostam de bar, que gostam de restaurante, que estão loucos pra voltar. Mas que a gente tem que ir com cautela, claro. E aí a gente quer saber quais são esses requisitos pós-quarentena que os restaurantes e os bares vão ter que seguir. Então já já a gente conversa primeiro com a nutricionista e depois com um representante de um bar e restaurante, que é Marcelo Vanderlei, que ele é da Confraria do Mar. Tá dando um barulho, né? Não sei se tá atrapalhando. Se tiver, de repente é melhor eu colocar o fone. Não sei se ajuda. Nossa convidada tá chegando. O pessoal tá entrando. Deixa eu chamar ela aqui. Vamos ver. Vamos lá. Um outro convidado que vai entrar em seguida tem, tá entrando. Já tô vendo aí Marcelo, com sua confraria. Olha! Que linda! Nossa! Seja bem-vinda, Carol! Oi, tudo bom? Oi, tudo. Tá dando para ouvir? Tá dando para ver Ah, direitinho? Que eu tô com outra internet, aí podia ser que tivesse com problema, mas não, tá bom, né? tudo ok. Vamos esperando o pessoal entrar. Ok. Para quem tá chegando, vamos ajustando as câmeras. Olha, em plena sexta-feira, todo mundo querendo um rap, querendo sair para um Não é? barzinho ou para um restaurante, mas a quarentena não deixa, Pois é. né? Aliás, o corona, né? O corona não deixa. Então hoje a gente vai. Hoje ficou mais para baixo a câmera. Então hoje a gente vai conversar com Carol, deixa o pessoal ir chegando. E a gente vai conversar sobre todas essas dúvidas que a gente pode ter sobre. Aí vocês vão poder colocar suas perguntas aí, a gente vai estar sempre lendo. Aproveitem para tirar suas dúvidas, porque a gente quer saber, né? Vários e vários assuntos. Já já a gente começa, ainda tem 3 minutinhos, vamos dar mais uns 2 ou 3, né, Carol? E Vamos para aí a papai gente vai. então. Isso, aí a gente vai fazer assim: a gente vai conversar com Carol, que é nutricionista, especialista em serviços de consultoria no setor de alimentação e food service. E aí depois a gente conversa com um representante de um bar e restaurante daqui do Recife, que ele lidera um grupo, que ele inclusive já está aqui assistindo a gente, ele é do Confraria do Mar. Ele lidera um grupo de cerca de 50 bares e restaurantes daqui da cidade. E aí vai poder falar para a gente mais ou menos a estimativa de data que vai reabrir, como é que estão, como é que está a perspectiva, como é que está a relação com o iFood, todos esses detalhes com o olhar do dono do restaurante, do dono do bar, para a gente ouvir
sobre a perspectiva daqui do Recife. Mas antes, a gente vai conversar com Carol. Se a conversa... Carol, o tempo da gente vai ser livre. Se demorar, aí a gente finaliza e cria uma outra live, até porque vai ser o tempo que Marcelo entra. E aí completa. Pronto. E aí deixa o pessoal ir mais entrando, mas eu acho, daqui a um minutinho a gente entra. Quem quiser pode perguntar, fique à vontade, porque mesmo que eu não fale na hora, eu vou memorizando e logo em seguida eu faço as perguntas. Live enriquecedora, Valdivânia, é verdade. Para quem gosta de happy hour, para quem gosta de restaurante, para quem gosta de estar em bar, né? Circular para saber, para poder ir com segurança, como é que deve andar, né? Como é que deve seguir as orientações, porque a gente vai ouvir uma nutricionista e aí ela entende do assunto, é preocupada com a questão da saúde, claro, e não iria deixar as pessoas correrem risco. Até porque ela é especialista nessa parte de bar e restaurante. Então, cara, eu acho que antes de a gente começar, se você quiser se apresentar, dizer que você é nutricionista e a sua especialidade, para o pessoal ir conhecendo o que você faz. Ok. Então, primeiramente, obrigada, né, pelo convite. É um prazer estar participando daqui da TV Aurora e para falar desse assunto, né, que está todo mundo ansioso, esperando a reabertura, a data, né, da reabertura, mas que ainda tem muitas dúvidas acerca, né, sobre todos os processos necessários. Eu sou nutricionista há mais de 15 anos e tenho uns 13, 14 anos trabalhando com restaurantes e na parte de controle de qualidade, né, e que está sendo cada vez agora ainda mais importante nessa época da pandemia o trabalho, né, do nutricionista para estar garantindo segurança não só para os clientes, mas para os próprios funcionários que trabalham nos estabelecimentos. É verdade. Porque antes a nutricionista estava muito ligada não só à questão do hospital, né, à questão alimentar, como saúde e restaurante também. Mas agora, mais do que nunca, vai ter esse olhar atento, né, que sempre já existia, mas agora vai ser ainda mais reforçado por conta do coronavírus. Né? E aí a gente vai ter que seguir uma série, se já tinha certos requisitos, agora os requisitos vão ser mais triplicados, ainda mais rigorosos, né? E aí, para quem está entrando, a gente estava começando agora uma live com Carol Estevão, ela que é doutora em nutrição, especialista em consultoria e consultora, né, de vários restaurantes e food service. E aí a gente vai esclarecer várias dúvidas, vocês podem colocar suas perguntas aí. E à medida que a gente for conversando, a gente vai perguntando. E aí, minha primeira pergunta é: como é que vai ser o dia a dia de quem quiser sair para comer fora? Como é que vai ser? A gente primeiro vai esperar a data, né, oficial da reabertura aqui no estado, mas a Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, seguindo as recomendações da Anvisa e da OMS, publicou um material para estar orientando os estabelecimentos nesse processo de reabertura. Então, vão ter novas regras, né, que vão ter que ser seguidas, porque vai existir fiscalização, e a segurança vai ser essencial, né, obrigatória, não é mais um diferencial. Todo mundo tem que estar ofertando segurança. E aí, dentre as medidas, né, começando com a parte de salão, porque hoje os restaurantes estão funcionando na forma de delivery, né, ou na questão de fornecer a refeição pronta, o cliente pega a refeição, mas ele não pode fazer a refeição naquele local. Então, quando for acontecer a reabertura, os salões, as mesas e cadeiras, elas não vão poder estar ocupadas em sua totalidade. Então, os restaurantes eles vão começar na reabertura, mas com a capacidade limitada. A gente vai ter que manter o distanciamento, né, de 2 metros entre as mesas ou 1 metro entre as cadeiras. E com isso você não vai estar possibilitando restaurantes lotados, como era muito comum aqui em Recife a gente vê durante o final de semana, por exemplo, né, listas de espera, aquela aglomeração. Então isso não vai poder estar acontecendo. E muitos restaurantes vão ter que estar funcionando na forma de reserva ou vão estar controlando essa entrada e saída
de clientes para estar evitando essa questão da aglomeração, porque quando for determinada a data de reabertura e os protocolos daqui do estado, com certeza vai ter fiscalização, como está acontecendo em outros estados, né? E é importante seguir. Além dessa recomendação do distanciamento, que já é comum, a gente já vê hoje em filas de farmácia, de supermercado, já está tendo esse distanciamento sinalizado, né, na hora do pagamento. Então, isso vai ser mantido caso o restaurante também tenha a questão do caixa, né, para fazer o pagamento. Outra coisa que era comum era a gente chegar no estabelecimento, na mesa já está a mesa posta, né? Prato, talher, isso não vai poder estar acontecendo. Serviço de mesa posta, ele vai ter que entregar, né, ao cliente na hora, no momento que o cliente entra, né, que senta na cadeira e mesa, porque vai ter que ser feita a higienização a cada cliente. E se o restaurante trabalhar com toalha, vai ser uma toalha para cada cliente. Né? Então, é um processo que a gente chegava no estabelecimento, já estava no restaurante, sentava na mesa, estava tudo pronto. Né? Então, só trocava a toalha quando estava visivelmente suja, né? Mas justamente. Não era cada cliente, agora quer dizer que é. E as mesas grandes vão poder existir, tipo aquele mesão com um bocado de gente? Pois é, também tá tendo limitações de capacidade, né? De 50% da mesa, a não ser que sejam pessoas da mesma família. Tem alguns estabelecimentos que estão colocando, inclusive, separadores, né, de acrílico ou de policarbonato, não em todas as mesas, mas em algumas mesas, caso você vai se encontrar com uma pessoa que você não fez a quarentena junto, né, uma pessoa que não convive com você, para que você se sinta mais seguro, já que você vai fazer a refeição sem máscara, né, existindo a proteção entre vocês. Né? Mas não é em todas as mesas, porque às vezes você vai com a sua família, né? Vai querer ir com a sua família e não vai ter essa necessidade. Tem alguns estabelecimentos que estão implantando esses separadores, mas as recomendações de manter o distanciamento. Isso seria uma coisa a mais se o estabelecimento achar, né, querer ter esse custo, né, a mais e querer garantir a segurança, porque os estabelecimentos que mostrarem que o cliente está seguro, eu acho que são aqueles que vão estar alavancando a questão, né, de estar sendo uma boa reabertura, garantindo uma boa reabertura. Vão sair na frente, né? Vão sair na frente, né? Então, tem essas questões. O banheiro do cliente vai ter que ser higienizado a cada hora. Então, vai ter um reforço na questão da higienização de todo o restaurante, não só do salão, mas da cozinha. Então, uma higienização que acontecia no período inicial e no término, agora vai ter que ser mais frequente. Então, a cada 3 horas vai ter que estar sendo feita a higienização. Vai ter que estar disponibilizando álcool em gel, que a gente já está vendo em vários estabelecimentos, né? Então, o restaurante vai ter que estar fornecendo garçons de máscaras, né? Não o face shield vai ser recomendado também como opção, mas um ou outro, não é obrigatório estar usando o face shield, né? A máscara que até então está sendo obrigatória, né? Porque teve o decreto hoje, né? Vamos aguardar como vai ser aqui. Como é que vai ser a questão da máscara também, né? Isso. Outra coisa, os restaurantes que têm área externa, né? Que é local mais ventilado, então vai ser dada uma prioridade. Que é muito procurado, né? Também, que a gente gosta. Então, com certeza, os locais que têm essas áreas externas vão ter essa procura maior, porque vai estar com uma ventilação natural, a circulação, então expõe menos o risco de contaminação do que os ambientes fechados. Né? Então, os locais vão ter que dar prioridade, se tiver os 2 ambientes, para estar priorizando as áreas externas, mas não é que não possa a área interna. Vai ter que ter um controle maior com limpeza de ar-condicionado, com manutenção e com limpeza de filtro de ar-condicionado, que era feito a cada 3 meses, por exemplo, e vai ter que ser feito diariamente, né? Dependendo do protocolo, do rigor do protocolo daqui do estado. Então, são muitas mudanças que, para os estabelecimentos, né, isso tem por trás um investimento. E a gente tem que considerar que muitos estão parados ou estão com delivery que atende apenas 20% a 30% do faturamento do restaurante. Então, são critérios de segurança que são exigidos, mas que vão ter demandas financeiras associadas. Né? Verdade. E a gente não sabe, quando acontecer a reabertura, a gente não sabe como vai ser aqui em Recife. Se vai ter uma procura muito grande, ou se não como teve no Rio ontem, acho que foi ontem, né? Que os lugares lotados e as pessoas sem máscaras. Justamente. E o que aconteceu? A fiscalização foi lá, multou o estabelecimento. E por mais que o estabelecimento ele estava cumprindo todo o protocolo, as pessoas se aglomeraram na rua.
Então, teve aglomeração. Então, talvez tenha essa questão, né? No Rio Grande do Sul, já não teve essa demanda tão alta quando foi a reabertura. Eles funcionaram com capacidade limitada, de fato. Inclusive, eles estavam com boas expectativas para as vendas em restaurantes e não tiveram essa boa expectativa, né? Assim, eles não venderam o suficiente. Então, tem esses dois lados. Tem empresário que está investindo, tá, né? Como é que se diz? Na esperança dessa reabertura voltar a funcionar o estabelecimento garantindo o retorno financeiro, mas a gente não sabe, porque a gente não sabe a questão do medo das pessoas, se elas vão estar dispostas a saírem de casa para fazer a refeição, ou se vão manter o delivery, porque com certeza o delivery ele veio para ficar. Veio para ficar. Os estabelecimentos que não tinham, né, e que tiveram que adotar, vão continuar nesse processo, né? Então, essas são as principais mudanças. E com relação à quantidade de funcionários, eles vão ter que ter mais funcionários? Como vai estar com a capacidade limitada do salão, então você vai precisar de menos funcionários trabalhando, até porque tem a questão do cardápio, que provavelmente vai ser mais enxuto. Inclusive, o cardápio ele não vai poder ser mais de papel, né? Vai ter que ser de material de fácil higienização, porque todo mundo pegando no cardápio. Né? Não pode. Ou então de digital, que eu acho que a gente vai ver muito isso através de QR Code, chegar no estabelecimento e receber já o cardápio. Né? Então, como o cardápio provavelmente vai sofrer reformulações, a gente vai estar trabalhando com capacidade limitada, então talvez tenha que acontecer uma redução de funcionários ou fazer uma escala, né? Até porque existem recomendações para na cozinha você não ter cozinhas, os funcionários eles vão ter que ter um distanciamento entre eles nas atividades, né, também. Então tem que considerar todos esses fatores, né, com relação aos funcionários. E fora o monitoramento, né, com eles, que vai ter que ser bem frequente, verificar a temperatura, a questão dos sintomas, se eles estão apresentando algum sintoma, né, diariamente, vai ter que ser feita todas as orientações com relação à paramentação, porque o funcionário... Sim, a troca de máscara. Ele vem da rua, né? Vem de ônibus, vem de metrô. Então, quando ele chega na cozinha, no estabelecimento, ele vai ter que ter todo um protocolo para estar utilizando o seu fardamento, né? Para estar utilizando a máscara. Como é que vai fazer a troca da máscara? Que a recomendação é a cada 3 horas. Mas teve decreto aí, como o de Brasília, que recomendou a cada 1 hora a troca de máscara. Então, por isso que, assim, a gente, aqui em Pernambuco, a gente está esperando, nós profissionais que trabalhamos na área, né, de controle de qualidade, e os próprios empresários estão esperando esse protocolo urgentemente para que as medidas sejam implementadas antes da abertura. Existe um preparo por trás. Não é dizer, segunda-feira vai abrir os restaurantes e hoje é sexta, por exemplo. Como no sábado e domingo, 2 dias apenas, a gente vai conseguir abrir oferecendo toda a qualidade e segurança que os clientes vão estar exigindo, né? Então, por isso que a gente fica ansioso pela data e pelo protocolo, né? Esperando. Sim. Porque tem que ter todo o preparo. Quem tiver condições de fazer uma área externa, de repente até seria uma opção, né? Para poder trazer uma maior segurança e fazer com que mais clientes venham. Agora, com relação aos funcionários, talvez a quantidade de funcionário da limpeza é que aumente, não sei. Pode fazer um revezamento aí, né? Como vai se precisar de um reforço nessa questão da higienização, se faça um revezamento garçom, que você não vai precisar de tantos garçons, já que o salão vai estar reduzido, a capacidade de atendimento pode estar com essa função, né, sendo relocada. É uma coisa que pode, de fato, acontecer. Né? Então, tem alguns estabelecimentos que estão aproveitando, inclusive, a área de estacionamento, que é uma área externa, e estão trabalhando nesse local. Né? Então, por isso tem gente que já está pensando, já verificou o protocolo da Abrazel, que é um protocolo nacional, e baseado já está realizando algumas adaptações. Mas claro que com o daqui de Pernambuco é que vai estar guiando o funcionamento de fato. E com relação às orientações para nós clientes, assim, o que é que você tem assim, de sugestão, por exemplo, obviamente de máscara, se tem algumas orientações a serem seguidas? Primeiramente, buscar conhecer o local que você
você frequenta, né? Se você já é um local que você habitualmente frequenta, então você já conhece a comida, você já conhece a qualidade do serviço, né? Então, hoje, os estabelecimentos, eles vão ter que estar mostrando, seja através de redes sociais, seja através de avisos, de selos, que estão implantando qualidade, que está existindo um monitoramento. Então, lá no Rio, por exemplo, eles criaram um selo de qualidade para os estabelecimentos que cumprirem as regras de ouro, que eles determinaram no decreto, lá do Rio de Janeiro. Então, todo estabelecimento que cumprir as normas vai estar lá identificado. Então, para o cliente, ele vai para aquele local com muita mais segurança. Ele vai ver, poxa, está aqui o selo de identificação. Se você vai no estabelecimento e vê um profissional de nutrição atuando, né, verificando as questões de higienização, o controle de temperatura, você também, poxa, aqui tem um profissional que está realizando um controle. Então, são formas que os estabelecimentos eles vão ter que garantir para que o cliente se sinta seguro, né? Então, a gente sabe que os self-services, né, eles vão ser os que vão ter maiores adaptações, são os que vão ser mais afetados, considerando todos Isso, era a esses tipos. minha próxima pergunta, justamente os self-services e os cafés da manhã dos hotéis, como é que ficam? Porque fica Pois lá é. tudo exposto, geralmente, né? A não ser o café que não é esse exposto, mas em geral, né? Estilo Isso. continental, se eu não me engano. Desde o início da pandemia, né, que o autosserviço está proibido. Essa questão do cliente se servir, seja em padaria, que a gente utilizava os utensílios para pegar o pão, então, mesmo foi proibido. O funcionário da padaria é que fornece. Então, é o mesmo sentido com o self-service. A gente tem que considerar que o self-service, por si só, já é um método de distribuição de refeição de risco. Não só de Aham. Covid, mas de diversos micro-organismos, né, de várias bactérias que causam doença. Até porque tem a questão da temperatura, que o alimento fica exposto, nem sempre está adequada, o tempo, as reposições, as más condutas de clientes, que durante o self-service tem gente que está lá falando em cima da comida, né, coloca o cabelo, bate bolsa, né, então Tosse, espirra. E o principal fator também é a questão do compartilhamento de utensílios. No self-service, Hum. você vai ter os pegadores expostos, né? E todo mundo pegando. Então, como o Covid é um vírus, né, que se transmite por contato, então fica inviável essa questão do cliente se servir. Isso vai ser proibido. O restaurante ele vai ter que fazer adaptação no sentido do funcionário do estabelecimento é que serviu o cliente. Então, os estabelecimentos estão fazendo reformas de forma a dispor os balcões térmicos com os protetores que vão estar sendo exigidos, né? O cliente, ele verifica quais são as opções, mas quem vai servir é um funcionário da empresa, do estabelecimento, né? Que vai estar devidamente paramentado para mostrar que está cumprindo todas as regras das boas práticas. Tem alguns clientes, né, alguns restaurantes de self-service que estão mudando o cardápio, estão mudando para prato feito, ou pegaram aqueles principais itens que mais saíam no self-service e converteram em à la carte. Outros ainda... Que é barulho. Outros O ainda barulho externo aqui atrapalhando. Outros ainda, eles estão fornecendo refeições em embalagens, né? Seja saladas de formas individuais, sobremesas, né? Refeições já prontas, Já embaladas, pronta, sendo que embala. Certo. certo? Seja em rampa quente ou rampa fria, em temperatura controlada, para que o cliente ele pegue aquela refeição e não necessariamente nem consuma no local. Ele pode pegar e já sair do restaurante ou do estabelecimento. Então, são algumas reformas que alguns clientes que apresentavam self-service estão fazendo essas modificações, porque sabe que o cliente, pensando na segurança, ele não vai optar por um tipo de self-service, a não ser que o estabelecimento mostre que está cumprindo todas as regras, a fim de minimizar o risco de contaminação. No caso de hotel, que o café da manhã, né, que é o banquete da maioria dos hotéis, então está tendo o Isso. mesmo raciocínio. O funcionário do hotel vai distribuir, né, a refeição, o cliente pode escolher entre as opções. Muitos estão, na hora do check-in, já mostra o cardápio, as opções. O cliente, o hóspede, desculpa, escolhe quais são as opções que deseja e já se leva no quarto do cliente, do hóspede no outro dia, né? Ou então, tem hotéis que vão estar determinando horários diferentes. Você vai de 9 horas, você de 9h30, de acordo com Sim. a demanda, Marcado, um horário marcado. para estar evitando a aglomeração também.
né? Então, são essas principais mudanças. Hotéis ainda vai ter mais reforço ainda na higienização, né? A questão de entrada e saída, check-in, check-out, que a gente saía o hóspede e tinha outro já entrando imediatamente. Então, vão ter outros produtos de limpeza que vão ter que ser utilizados. Então, toda essa área de alimentação, de forma geral, ela foi afetada pelo Covid e, principalmente, quanto à higienização, vai ser reforçada de forma geral, em todos os aspectos. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Deixa eu olhar aqui. Quem quiser pode ir perguntando, tá, gente? A gente ainda vai continuar. Vai ter que ser feito o casamento que o funcionário serve você. É verdade, ainda tem os casamentos, né? Como é que ficam os casamentos? Já tem alguns buffets que estão imaginando como vão fazer. É complicado, né? Porque quando a gente pensa em festa, em casamento, eu acho muito difícil não ter um abraço, não é muito complicado como vai ser. A gente é uma coisa ainda a se pensar, mas nessa questão que tem o buffet de festas, né? Com certeza vai ter que seguir o mesmo raciocínio de self-service. Vai ter que ter um funcionário do buffet distribuindo a refeição. Eu acho que com festa, essa parte de comida é o menos preocupante. Eu acho que com relação à festa tem outros fatores mais agravantes, né? Você fazer um casamento, uma festa de 15 anos e não ter abraço, não ter, né? É complicado nesse sentido. Mas a refeição, a distribuição vai ter que seguir os mesmos modos, né? Não vai, o autosserviço, que é o cliente se servir, que era comum a gente ver em diversos tipos de estabelecimentos e em festas e eventos, isso não vai poder estar existindo por causa da questão da contaminação por contato. A gente não sabe se a pessoa está assintomática e está com o vírus e passando ali pela mão, né? Mesmo com... Ninguém garante que está usando álcool em gel ou não. Tem essas questões. Né? Então, por isso que tem a se pensar. E nos outros estados? Quais são os outros estados que já abriram? Você tem pois é, a gente teve a questão do Rio Grande do Sul, né? Que abriu e depois de 15 dias fecharam os restaurantes. Porque não se adaptou? Não, porque teve um aumento de casos no Rio Grande do Sul e devido a critérios epidemiológicos, eles decretaram novamente o lockdown. E aí os proprietários, eu estava vendo a live com o pessoal da Vigilância Sanitária de lá, e eles estavam falando, né, e tinha alguns empresários também do ramo alimentício, e eles falando que eles seguiram todos os protocolos, eles trabalharam com os restaurantes com 50% da capacidade. Então, não tinha aglomeração, como a gente viu esse caso de ontem do Rio de Janeiro. Então, no Rio Grande do Sul não teve. E mesmo assim, os casos aumentaram e lockdown. Mas e as praias, shopping, né? Será que só restaurante é que é o fator que vai estar causando aglomeração e aumentando o número de casos de Covid? Então, é um caso, assim, a se pensar. Né? E os outros estados, o Rio de Janeiro foi o segundo que teve o decreto, né? E que está com a vigilância sanitária do Rio, ela é muito rigorosa. Então, eles são, assim, exemplos para o país inteiro, sabe? Então, com certeza, a fiscalização lá vai ser, de fato, bem rigorosa. Então, isso que a gente aconteceu ontem, eles vão ter, com certeza, novas medidas porque aglomeração não pode existir, né? E eles vão estar fiscalizando. A questão é aqui em Recife que a gente pensa. Quando abrir, se for aglomerar, vai ter fiscalização suficiente, vai em todos os estabelecimentos para estar cobrando multa, porque é multa, eu acho que se não atingir, vai ter os valores, né? Se não se favorecer a aglomeração, né? Então tem essas questões. O de Brasília também, o decreto de Brasília lá não abriu, mas teve o decreto, já foi publicado. É isso que a gente está esperando aqui em Pernambuco. Publica o decreto. E depois uma data de abertura, mas a gente tem que ter as orientações. E lá em Brasília, pelo menos norte. Norte. Eles foram rigorosos no sentido de até exigir aquele tapete de higienização dos sapatos, né? Que a gente não viu nenhum protocolo exigindo obrigatoriamente, lá em Brasília eles exigiram. Então, cada estado está tendo as suas particularidades, né? As suas particularidades. Tem o decreto nacional, mas está tendo as suas particularidades. O self-service em Brasília foi proibido de todas as formas. No Rio, você já pode, se o funcionário realizar a distribuição, né? Se não tiver apenas o contato do cliente fazendo a distribuição, se servindo, né? Mas em Brasília não pode de jeito nenhum. É verdade, cada um está seguindo uma linha, né? Rio, né? E Brasília.
Esses foram Então, os principais, né? Que assim, que a gente está acompanhando, e o Rio Grande do Sul foi o que chocou mais, porque abriu e já fechou, né? E o Rio, pelo que a gente está vendo ontem, com essa questão de aglomeração, talvez logo mais também seja o esteja fechando, próximo. É fechando verdade. novamente. Mas a gente tem que considerar a ansiedade, né? As pessoas estão muito tempo em casa e existe a questão de ir para o restaurante, se socializar, né? Então as pessoas estão sentindo falta disso. Então, Aham, encontrar com tem que os outros. justamente, né? Então, quanto É, tempo a gente está de quarentena, né? Então, existe essa ansiedade por parte, né, dos clientes e consumidores também, né? Existe o é, receio, mas tem muita gente que está ansioso, querendo novamente ir para aquele ambiente que já se sentia feliz, né? Consumir aquela comida no local, porque a gente sabe que o delivery, por mais que se esforçam para atender a qualidade, às vezes não chega a mesma coisa na sua casa, né? E dependendo até do é, tipo de comida, né? Que a gente sabe que às vezes até o restaurante se esforça, mas tem a questão do entregador, né? Que é outro fator. E aí você está com a expectativa para aquela refeição e às vezes não é atendido pelo delivery. Que é muito difícil se for no local, né? Geralmente, a maior parte das vezes, você recebe um alimento da forma que você gosta, né? Então, é, são esses aspectos que levam as pessoas terem a vontade de ir novamente, estar é. frequentando os restaurantes. Fora a experiência em si do local, né? De sair, né, de encontrar as pessoas, de ver, né, enfim, o mundo, né, de sair. E aí, Pois para é. quem está chegando, a gente está falando sobre o futuro dos vários restaurantes pós-quarentena. E aí, Carol, que é nutricionista, está dando a gente um panorama de como é que deve ser os bares e restaurantes, os self-services, os hotéis com seus cafés da manhãs. E aí, tem gente perguntando aqui, Roberta, como você avalia os restaurantes locais? Você acha que eles estão se preparando de forma adequada, em sua maioria? Sim, eu estou vendo uma procura muito grande por profissionais capacitados para estarem atuando na implantação e no monitoramento das boas práticas. Tá? Então, nos shops, as praças de alimentação que estão em funcionamento de delivery, que antes não tinham tantos profissionais presentes, numa frequência, a gente já visualiza uma frequência maior de profissionais que não é só nutricionista, né? A gente tem veterinário, biólogos, são profissionais capacitados para estar implantando todas essas regras de segurança. Então, tem muito estabelecimento à frente e que a gente, se você acompanhar as redes sociais, eu acompanho as redes sociais de vários estabelecimentos, então tem uns que fazem questão de estar mostrando que os funcionários estão sendo treinados, né, mostrando as modificações que foram feitas, e isso é importante porque vai dando credibilidade, né? Até você, se você quiser pedir um delivery, você vai confiar naquele local que já está bem à frente, avançando dentro das possibilidades, né? Porque tem alguns estabelecimentos que suspenderam o contrato, né? Demitiram funcionários, então eles estão parados, estão esperando a reabertura para de fato iniciar, porque eles não têm como chamar o funcionário só para treinar e como vai pagar o funcionário. Né? Ele não Então a sabe se gente vai tem demorar. isso. Então, tem clientes, tem estabelecimentos que de fato estão esperando a data da reabertura para poder se organizar, mas tem outros que já estão à frente e estão garantindo a contratação de profissionais, né, para estar implantando todas as regras que vão ser cada vez mais cobradas, né, e fiscalizadas. O treinamento é essencial, muitos funcionários estavam em casa, né, e quando eles vão voltar vai ser tudo diferente. Se a gente antes, como nutricionista, como profissional, já cobrava dos funcionários, a gente vai cobrar agora mais ainda. Né? Então, era muito comum a gente fazer uma visita de supervisão, dava uma orientação para o funcionário, a gente dava as costas, o funcionário fazia tudo errado. Nesse momento, ele não pode fazer dessa forma, porque ele sabe que a própria vida dele está correndo em risco. Ele pode estar pegando o Covid se ele não cumprir as boas práticas, né? Se ele É, não tiver. Então, a gente tem essa questão do funcionário, dele agora, de fato, cumprir o que a gente, como profissional da área, há muito tempo vem cobrando, né? E como os restaurantes, quando abrirem, vão estar com essa capacidade mais limitada, quer queira ou quer não, vai ser um serviço que vai exigir mais qualidade, né? Você não vai ter aquela cozinha na correria, na agonia para atender uma demanda muito grande, né? Então, que nem vai poder. não vai poder. Então, o chefe de cozinha ele vai se dedicar melhor, de uma forma melhor para aquele prato, né? Vai ter uma questão do reforço da higienização que vai ser mais vezes. Então, as atividades vão ser cobradas, né? E vão ser efetuadas de maneira mais precisas. Né? Então,
Então, será que os preços também vão aumentar, vão mudar por conta disso? Será? Né? Pois Vai ter um é, investimento por trás, né? pois Vai é. ter um investimento por trás. E a gente sabe que aí, quando for o próximo convidado da live, ele vai falar mais, porque tem questão de iFood, de Isso. taxas, né? Tem tudo isso por trás. A gente teve muitas dark chickens, que são cozinhas que surgiram do nada aí no iFood, fornecendo refeição, competindo com restaurantes que têm CNPJ, paga imposto. Então, tem gente que Aham. aproveitou a pandemia, montou aí na sua cozinha, está fornecendo quentinha, está fornecendo alimentação saudável. Você não sabe, ele não está cumprindo, não tem nenhum funcionário, é só a pessoa mesmo fazendo tudo, coloca um preço bem abaixo, né? Controle de qualidade. A gente não sabe, Nutricionista. não sabe. Então, o iFood, ele não tem, pelo menos aqui em Recife e no Rio Grande do Norte eu já vi que tem, ele não cadastra só quem tem licença sanitária. É um CPF e você se cadastra no iFood. Então, isso é uma Aham. competição meio desleal com os restaurantes, que tem todo um controle por trás, todo um financeiro por trás É, todo associado, investimento. e um preço que vai ser totalmente diferente de quem está fazendo na sua cozinha, se fazendo distribuição de refeição. Claro que é um estado de pandemia, que a pessoa pode sim, né, ter a nossa, vou iniciar um negócio, vou querer ganhar dinheiro, enfim. O que eu estou colocando aqui em risco, em situação de risco, né, é a questão da segurança, né? Essa pessoa que está Da montando aí a saúde mesmo. refeição, ela tem experiência na área, né? Se teve treinamento de boas práticas, sabe quais são os protocolos que devem ser seguidos. Isso que eu questiono muito, né? Então, as É orientações que eu verdade. deixo para quem gosta de pedir delivery é sempre verificar se o local tem, inclusive, endereço físico, né? Se você já conhece o restaurante, né? Olhar sempre as avaliações que as pessoas, os clientes fornecem essas informações, né? Tem muitos locais, se vocês forem ver, for procurar no iFood, que não tem local físico. Tem um nome lá, mas não tem endereço físico. Hum, Onde é que é? De onde faz parte? verdade. Né? Então, É, termina tem que você ficar solicitando atento. uma refeição que, de repente, você não sabe aquela embalagem se pode estar contaminada ou não. Né? Então, são tudo isso que a gente É, deve estar pensando. é verdade. E aí, como o Carol falou, já já, como o Instagram não permite mais de duas pessoas, né? A gente já já vai começar a falar com o representante dos vários restaurantes do Recife, que representa cerca de 50 estabelecimentos, que é Marcelo Vanderlei, que é do Confraria do Mar. Aí a gente vai poder perguntar a ele se tem uma expectativa de data, como é que estão os funcionários, como é que está a expectativa dos donos, e também saber sobre essa questão do iFood, dos Pois é. aplicativos, né, em geral. E aí, Porque sim. Ah, pode falar. Porque eu penso assim, que os proprietários eles vão ter que avaliar qual é o menor prejuízo. Se é abrir com Hum. metade da capacidade, sem expectativa de ter uma venda muito grande, né? Ou se é melhor fechar, considerando todo o prejuízo que já existe nesse tempo. Né? Então, Para cada, você diz para cada empresário, quando isso for é uma repensar. situação que cada um tem que pensar qual é o meu menor prejuízo. Porque você abrir com metade da capacidade e se não tiver o movimento esperado, você também não vai conseguir pagar todas as contas. E termina que aquele investimento e você vai virando um bolo de neve, né? Então, claro que a gente tem que pensar positivo, mas sendo bem realista, a gente tem que verificar qual é o menor, Colocar onde na vai surgir, balança. colocar na balança, onde eu vou ter menos prejuízo, no caso, o empresário. É, e também a gente ouve ele, mas tem todos os funcionários por trás, né? E aí o dono deve repensar também sobre essa questão, né? Que aí vai estar deixando de contratar as pessoas, né? Deixando de ter os empregos. O pessoal está aqui adorando. Excelente live, Isaura. Romualdo de Souza, meu querido jornalista da Rádio Jornal. Quem mais? Falaram aqui, Carol, cadê? Manuela, quero os meus almocinhos com as amigas na sexta de volta. Zeri, aquele vídeo do Leblon foi tenso, é verdade. E a nível internacional, Carol, como é que tá os países? A gente viu, eu vi Portugal que abriu e que foi iniciando com todos os protocolos também,
né? E em relação a não estar lotado, funcionário com reservas, né? E hoje lá está bem mais liberado no sentido porque já reduziu bastante, né? Então, em Miami, eles colocaram, em Miami Beach, as mesas todas nas ruas. Então, você, em vez de estar passando carro, as mesas estão nas ruas, na área externa, né? Então, começaram a Ah, priorizar essas áreas externas quando é permitido. E considerando que lá na Europa está verão, assim, agora, né? Os Estados Unidos também está iniciando o verão, então eles estão priorizando mais essas áreas externas, né? E os protocolos foram bem semelhantes, né? No sentido de estar evitando aglomeração, estar usando a máscara, principalmente o certo, né? A recomendação diz que a máscara é só para ser tirada quando vai fazer a refeição ou vai ingerir alguma bebida, né? E a máscara ela tem que ser guardada, a responsabilidade é do cliente, né? Porque também não adianta você tirar a máscara e deixar na mesa, lá em cima da mesa, já sim. contaminou a mesa, né? Então Então quer tem dizer que agora a gente vai para um barzinho e vai com a máscara e para beber, aí tira a tira e máscara só na guarda. hora de beber. Não, aí guarda, Do não vai porque gole, vai ficar não, fica, bebendo, porque entendi. vai ser uma constante, né? Vai ser uma Vai constante. estar. Então E fica aí sem você máscara só coloca a máscara, por exemplo, vai no banheiro, né, no sanitário, aí você na coloca hora a de máscara porque você vai. circular. Isso. E até tem essa questão de banheiro de cliente, porque às vezes você tinha mais de uma pessoa no banheiro, A 5, 6 pessoas, sim. banheiro feminino, né? Então esse vai ter que ter um controle, né? Então até Ah, reformas em sanitários, restaurantes estão fazendo, né? Porque o ideal é ter o individual para estar evitando essas aglomerações, ou então vai ter que ter um funcionário controlando. Não pode entrar agora, pode ah. entrar. Pode. Todas essas questões têm que ser pensadas para estar evitando pontos de aglomeração, que antes era muito comum. Você entrava no banheiro feminino, estava lá, E lotava ficava a lá fila, esperando. ficava Era. lá esperando. Né? Então, Então até agora o isso ideal também vai vão mudar. ser os individuais, vão ser as prioridades nos Isso. banheiros. Ou a pessoa controlando. Não pode entrar agora, pode entrar agora. A fila vai ficar Já do externo com 1 metro de distância entre as pessoas, né? A pessoa vai o não vai novo poder mundo, estar aglomerado. é o novo mundo em todas as áreas, né? E aí vocês vão perguntando, tá, gente? Vocês que gostam de bar, restaurante, que gostam de circular, se tiverem dúvidas, aproveitem aí. Nutri maravilhosa, muito boas colocações, Érica. Excelente live, massa. E com relação à profissão nutricionista em si, pelo jeito acho que vai dar um boom, né? Já dava por conta da história das academias, da Isso. saúde, do corpo, do culto à beleza e tal, mas agora parece que vai mais ainda, né? Principalmente nessa área, né, que a gente fala de controle de qualidade, porque o nutricionista em si tem várias áreas de atuação. Tem a área clínica, né, em consultório, hospital, tem a parte de academia, a área esportiva, e a gente tem essa área de refeição, né, que é o controle de refeição, de qualidade, né, e muita gente nem sabe que o nutricionista faz toda essa parte de controle de qualidade, auxilia na questão de custo, planejamento de custo, né, previsão. Tem muitas funções que o nutricionista faz que as pessoas apenas associam a questão da saúde em si, a consultório, né, e não É, conheciam esse outro lado e realmente agora está tendo uma procura maior, um destaque maior, porque se antes as pessoas às vezes iam no restaurante querendo ver o chefe, agora vão estar querendo ver se tem nutricionista, né? Antes o tá, pessoal queria tirar foto com o verdade. chefe, né? Cadê o chefe? Vai ter o É protagonismo verdade. agora São dos vai ser, nutricionistas, é né? verdade. Eu, como nutricionista, a gente fica de jaleco, de touquinha, né? De máscara, toda equipamentada. Então, às vezes, a gente não queria estar exposta lá com o cliente, até porque a gente, né, não fica uma pessoa com a beleza, né? Nutricionista de cozinha não tá preocupado com isso. Então, a gente ficava muito na cozinha, dentro da cozinha lá. E agora eu acho que a gente vai ter que começar a estar mostrando que está trabalhando, que aquele local existe, né? Seja através não só da sua presença, mas de instrumentos de controle que mostrem que ali tem um profissional habilitado, né? E que é importante a gente estar fazendo esse monitoramento. Não adianta contratar um nutricionista, treinar hoje e pronto, vocês estão todos treinados. Vão-se embora começar a ir fazer, abre os restaurantes e pronto, sem nutricionista ou sem ninguém para estar acompanhando. Porque o funcionário pode Não. ter dúvida, pode não fazer da forma correta. Então a gente tem que estar presente, tem que implantar, tem que monitorar. É uma constante, né? Então o Porque nutricionista, diga. antes o nutricionista, qual era o papel do nutricionista antes da pandemia? Não, a No gente já fazia restaurante? esse controle. A gente já fazia esse controle de Era boas práticas. obrigatório para todos os E você tem que ter. restaurantes?
todos os estabelecimentos que fornecem refeições, eles têm que ter um RT, que a gente chama, um responsável técnico capacitado, que aí é nutricionista, ou veterinário, ou biólogo, algum profissional do nível superior que tem experiência na área de alimentos, né? Então, isso a vigilância sanitária, quando ela visita o local, ela solicita quem é seu RT. Então, tem que ter, existe essa obrigatoriedade, independente do porte, né? Agora, fica a critério da vigilância sanitária, tá exigindo, às vezes pode ser o próprio proprietário capacitado, tem um curso de boas práticas e ele assume a responsabilidade. Às vezes vai ser um profissional de nível superior e que é ou nutricionista, ou biólogo, ou veterinário, né? Então, a gente já fazia todos esses controles, só que a valorização não era tanta como está sendo Como agora, agora. porque as pessoas começaram a ver a importância de lavar as mãos, né? Então, aqui, a gente fora, né, daqui do Brasil, as pessoas acham que talvez tem hábitos, o pessoal do Japão mesmo, oriental, ele tem essa questão de limpeza muito presente. Mas aqui, não é todo mundo que tinha o hábito. E agora todo mundo está tendo que lavar a mão, álcool em gel. Então, é um simples fato lavar as mãos. Que a gente falava na cozinha umas 20 vezes para o funcionário lavar a mão. O que é que o funcionário fazia? Alguns seguiam. Enxugava no paninho, pano de cozinha. Lavei a mão, né? Pode. Agora, com o Covid, ele aprendeu que sabe que tem que lavar a mão. Porque o paninho ali não vai ser Não vai suficiente. adiantar. Né? Então, a mudança que vai existir é muito no comportamento dos funcionários, do colaborador, do funcionário que trabalha na cozinha, em estar seguindo mais as ordens que a gente sempre orientou, sempre está implementando, mas que não é em todos os casos. Tem funcionários que seguem rigorosamente. Mas é um dos grandes obstáculos que o nutricionista da área de controle de qualidade enfrenta, é o funcionário cumprir as regras. Então, agora termina que fica o nosso trabalho, vai ficar mais fácil, digamos assim. Porque o funcionário ele entende... trabalhar vai ser bem mais fácil, que vai... Isso. E também eu acho que vai ser necessário o acompanhamento fixo, talvez, de vocês. Antes eu acho que funcionava como uma consultoria, né? Talvez, Isso. não sei. Mas eu acho que agora... Tem uma carga horária que é determinada por contrato, né? Vários fatores que vão interferir nessa carga horária e com certeza essa carga horária agora vai ter que ser mais presente de fato, principalmente nesse processo de readaptação, de reabertura, né? Isso vai ter que ser avaliado em cada caso, mas o ideal é que você esteja sempre presente, né? A maior parte da sua carga horária que distribua em vários dias e não, por exemplo, em um dia só. Eu ficar 5 horas num dia só. O ideal é 1 hora todos os dias. Né? Seria o ideal, né? Mas aí vai depender de contrato, valores, né? A gente tem que considerar todas essas questões e ainda o empresariado que está num momento bem cauteloso, né? Que a gente tem que ter muito cuidado também com essa parte. A gente tem que entender esses dois lados. É verdade. Ai, Carol, foi ótimo, muito esclarecedor. Alguém tem mais alguma dúvida? Carol maravilhosa, saudades, prof. Porque Carol também é professora, né, Carol? Qual é a disciplina que você dá aula? Conta aí. Dessa área, né, de controle de qualidade. Os alunos já sabem, eu enfatizo muito. E eu batia tanto na tecla, venham para a área de controle de qualidade, né? Muitos já começam um curso de nutrição só querendo esportiva, só querendo clínica. E eu coloco a sementinha, eu planto a sementinha na cabeça deles. Venham para a área de controle de qualidade. Agora vai chover. Né, vai. Agora eles estão reconhecendo. Então, olha, professora, acho que a senhora estava certa, né? Então, agora tem... Estou vendo vários ex-alunos também, que bom que estão aqui participando. Saudades de todos. E estou sempre à disposição. Qualquer dúvida, né? Pode ir lá no Instagram, mandar direct. Estamos aí. E muito obrigada, TV Aurora. Depois pensamos em próximos Vamos ver assuntos. Em outras lives. Vamos pensar comidas sustentáveis, comidas para a gente reaproveitar as comidas, né? Eu vou querer umas dicas. A gente também pode fazer depois uma live. Até a sustentabilidade em restaurante, porque o que tem de embalagem agora que vão ser utilizadas e que não eram, e agora vai aumentar lixo, o tipo de embalagem, tem várias questões de sustentabilidade que a gente faz para uma próxima live aí, deixa o pessoal curioso. Certo. E quem está aqui com a gente, continue, porque agora a gente vai falar com o representante. Eu vou já me despedir da Carol. Inclusive, quem entrou pelo Instagram de Carol, da gente é TV Aurora _. E aí, para vocês saberem o que é que o pessoal dos restaurantes e dos bares daqui do Recife tem a dizer sobre data, sobre relação com o iFood, continua aqui com a gente, porque a gente vai chamar agora Marcelo, que é do Confraria do Mar.
Então, tchau, tchau, Carol. Tchau. Obrigada. Boa noite. Boa Bye, noite. bye. Bye. Então, a gente continua aqui. Vamos. Ah, até que eu achei que saíssem algumas pessoas, porque estavam logados talvez estivessem logados no de Carol. Então, vamos chamar Marcelo. Deixa eu ver se ele está aqui. Confraria. Vamos ver se ele já está a postos para tirar nossas dúvidas sobre os restaurantes e os bares sobre a volta. Oi, Marcelo. Boa Olá, noite. boa noite a todos aí da TV Aurora. É um prazer estar aí com Obrigada. você, batendo esse papo aí. Obrigada pela participação. E aí, essa contagem regressiva para a volta dos vários restaurantes, vocês já têm data? Já vi que vocês estão com a campanha, com a hashtag. Como é que Na é? Conta aí verdade, pra gente. deixa eu só esclarecer um ponto lá que da entrevista passada. Na verdade, eu não represento os bares. A gente tem um grupo do WhatsApp, né? A gente tem um grupo do WhatsApp Isso, e hoje tem para mais de 140 donos de restaurantes. E ali a gente dentro do troca ideia, grupo. bate papo. Nesse grupo a gente tentou se reunir e a gente se reuniu e fizemos uma boa conversa a respeito de como a gente proceder para tentar pressionar o governo a nos dar uma data de reabertura, porque a gente está ainda sem saber quando a gente vai começar a fazer. Esse tempo de reabertura, até a gente abrir a casa, precisa ser definido para que a gente possa se preparar. Porque o nosso produto não é um produto que a gente compra e deixa lá e fica guardado. Não, ele é bem perecível. Então, a gente não pode simplesmente, acho que foi Carol que falou que a gente não pode, de repente, chegar na sexta-feira e o governo dizer assim, vamos abrir na segunda. Não dá tempo para a gente se preparar. Comprar mercadoria, lavar todas as coisas que muitas casas estão fechadas, lavar piso, Se organizar panela, chamar todos os fisicamente. garçons de volta. Alguns moram no interior e estão lá no interior nesse momento. Então, precisa de um tempo. Então, nessa reunião, a gente traçou uma estratégia para tentar sensibilizar o governo a olhar com carinho nosso lado. Essa entrevista com a nutricionista foi bem interessante, porque a nutricionista já é a realidade do nosso dia a dia. Ele já faz parte disso. Eu acho que de todas as categorias do comércio, o bar e restaurante é um dos que mais estão preparados para reabrir. Porque a gente já tem esse protocolo de cuidado na manipulação de alimentos, cuidado na higiene pessoal. Isso o nutricionista já bate muito de forte com a gente. E todos os bares são obrigados a ter esses nutricionistas. E, na verdade, não é nem por obrigação. É pelo resultado que esse trabalho nos dá. Realmente... Eu acho que é só questão investimento. de se adaptar aos novos protocolos que ainda vão ser definidos, né, pelo governo. E aí alguns já estão seguindo os da Abrazel. A Abrazel de Pernambuco, através do seu presidente, que é André, e mais alguns donos de restaurantes que tiveram disponibilidade de participar de algumas reuniões com o governo, já começaram a traçar esses protocolos. Eles já têm um esboço disso aí que está sendo passado para a gente, né? Falta só o governo oficializar isso. Mas esse protocolo até já existe alguma coisa nesse sentido. O distanciamento de mesa, inclusive, é uma coisa que a gente está batendo bastante, que o governo está querendo que seja 2,5 metros. Não é 1 metro nem 2 metros, não, são 2,5 metros. Ou seja, na verdade, entre uma e outra, não vão trabalhar com 50%, vão trabalhar com 20% ou 30% da sua capacidade. Porque quando você distancia a mesa, não tem como você ter mais do que isso. Mas a gente já está bem atento. Então, essa reunião foi para a gente estipular uma data. E a gente criou uma campanha para que a gente fizesse uma campanha com data regressiva até o dia 13 de julho agora. 13 de julho. Porque é o que a gente acredita que por todos os indicadores da curva epidemiológica, com o que o governo vem falando, com o que o secretário de saúde vem falando, seria uma data razoável para dar tempo da gente se preparar e para o governo também se organizar e mostrar para a sociedade que essa data é uma data bem consistente. Eu acho que o único segmento que não abriu ainda qual é a data? são as academias de ginástica. 13 de julho, que a gente pretende, né? Isso não é uma coisa oficial, não. Isso é uma coisa que a gente está tentando sensibilizar o governo para isso. E, dependendo cerca de da quantos resposta, restaurantes e bares que estão com essa data em mente, a princípio? são 145. 145 então, faz parte desse grupo da gente do WhatsApp, né? Que aí mas, estão assim, com essa Mas isso hashtag. se propaga. Alguns restaurantes que não fazem parte, mas também já está se baseando nisso.
Até porque a gente não aguenta mais do que isso, não. Passou desse prazo, cada dia que passa, a probabilidade de restaurantes não abrirem vai ser bem maior. Porque as contas estão chegando e muitas vezes você não tem mais recursos para fazer. O delivery, ele não paga os custos de você manter o restaurante. Nem aberto com essa quantidade mesmo de funcionários, não se paga. Então a gente tem que abrir de todo jeito. Mas foi falado aí de que essa quantidade mínima de pessoas talvez não atenda. Mas nesse momento, essa quantidade mínima de pessoas que a gente vai atender com essa redução de capacidade, ela ajuda a gente a se manter, porque é melhor um pouco mais do que nada. Do que nada, porque o delivery... o delivery atende 20%, 25% do que a gente já faturava. Né? 20% a 25% geralmente é isso. Na grande maioria dos bares e restaurantes são isso. Quem já tinha um delivery muito forte e era só delivery, esse está legal. Mas a quantidade é muito pequena disso. A grande maioria depende do presencial. E diante desse tempo fechado e diante todas essas mudanças que vocês vão ter que passar, vocês vão repassar esse custo, os cardápios já vão entrar com novos preços, você já tem isso em mente? Aqui na confraria a gente está finalizando o QR Code nas mesas para o cliente, quando chegar, ele bate a foto e já vai estar no seu celular todo o cardápio. É uma maneira que a gente tem de agilizar isso. E também tem outra coisa. Na hora que ele baixa o nosso aplicativo, ele já leva esse aplicativo para casa. Então, isso facilita até na hora de fazer um pedido posteriormente de delivery. Então, isso tudo vai facilitar um pouquinho. E também a contaminação, porque queira ou não queira, você pega o cardápio para um, cardápio para outro. Bem melhor. Diminui o risco. Então, a gente já está se adaptando nesse sentido. A distanciamento de mesa e todo o treinamento, como a nutricionista falou, acho que Carol, né? Carol, isso. Isso. E ela falou uma coisa bem interessante. O treinamento da equipe é fundamental. E a gente já está fazendo esse treinamento. A gente já vem fazendo esse treinamento ao longo desse período de expectativa de que a gente está tendo de abrir a casa. Semana passada que a gente achava que seria 6 e não foi. Mas semana passada a gente já está se preparando para isso. Então, com mais essa semana que está tendo, eu acho que é o tempo fundamental da gente estar todo preparado. Eu gostaria de dizer que todo cuidado a gente vai ter. Aquele fato que aconteceu no Rio de Janeiro e repercutiu muito forte hoje, a gente tem que ter cuidado, porque aquilo foi um fato, para mim, isolado. Aquilo aconteceu no Leblon. Na verdade, os bares do Rio, se eu não me engano, correm o risco de ser fechado novamente, por conta daquilo que aconteceu. Mas aquilo é muito mais um fato isolado do que os outros bares que não aconteceram e que vão ser penalizados por isso. Talvez o poder público, naquele caso, era para ter agido com mais rigor para aqueles bares que não cumpriram, e durante aquele momento lá, a polícia chegar lá e dispersar aquela população que não podia ficar ali sem máscara naquele momento como aconteceu, do que penalizar todos os outros bares. Mas atento a isso, inclusive, foi uma coisa que nos chamou a atenção e a gente falou muito hoje no grupo, é que todos os cuidados a gente vai ter para que isso não aconteça. Porque a gente não quer correr nenhum risco. A gente entende que os protocolos de segurança alimentar e de atendimento ao público tem que ser respeitado até para poder passar para eles a confiança. Senão eles não voltam. Ele vai uma primeira vez. Se ele não sabe que na casa que ele está frequentando tem esses cuidados não tem todos, segurança, ele não volta. Você perde verdade. Então, isso a gente está bem preparado para isso. A gente está com muito cuidado, a gente está se preparando, a gente está investindo, mesmo sem poder, nesse fato. Realmente, a nutricionista é um profissional, um profissional importante, e sempre foi, na verdade, sempre foi. O resultado que ele nos traz é um resultado positivo. Na verdade, não é uma despesa, é um investimento no nosso segmento. E assim, o pessoal pode ficar tranquilo, que eu acho que bares e restaurantes, ele é muito menos arriscado do que você andar de ônibus, de você frequentar home center, que está tudo lotado, de você frequentar muitas vezes lojas, supermercados, que tem um monte de gente. A gente está muito mais preparado porque a gente já se prepara há muito tempo. Então, isso é a nossa rotina, é o nosso dia a dia. Certo, a gente já está finalizando, falta 1 minuto e meio para cair a live, então, só para finalizar, sobre os iFoods, qual vai ser a solução que vocês vão trazer diante dessa história deles estarem explorando tanto o estabelecimento como os motor... Para o pessoal ficar ciente, se a gente vende R$100,
tá? A gente precisa comprar mercadoria para vender R$ 100. Digamos que a gente compre R$ 50 de mercadoria, a gente paga mais 25 de iFood. Então, a iFood cobra 25% de tudo que a gente vende. É um preço exorbitante. Então, acho que esse QR Code, em uma plataforma própria, a gente já tem, e alguns restaurantes já têm uma plataforma própria, onde você entra no nosso Instagram e faz o pedido pelo próprio Instagram. Isso é uma questão de comportamento e que as pessoas, aos poucos, vão entender que isso aí é muito mais vantajoso para elas, porque elas têm desconto aí nesses aplicativos próprios nossos, e para a gente também, que a gente não paga esse valor tão absurdo, né? Então, de tempo, de comportamento, a gente está investindo nesses aplicativos próprios e esse QR Code vai ajudar bastante, eu acho. É verdade. E além do trabalhador, que aí o valor deve ser mais coerente, né? Com certeza. A segurança, né, de trabalho, ou seja, todas as garantias em relação patrão e funcionário, isso. E no outro não tem, né? Não tem. Eu vou ter que me despedir. Obrigada, Marcelo. Valeu a participação. E aí a gente se encontra, espero que em breve. Se Deus quiser. Aguardo uma visita de vocês aqui no Confraria em breve.